Quero convidar a Igreja do Senhor para abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler dos versos 11 até o verso 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos de 11 até verso 19. O texto está projetado aqui no telão, caso os irmãos desejem acompanhar na nossa tradução. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao encontro dele. Eles ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Trago para a igreja nessa noite o sermão intitulado As Devastadoras Implicações da Ingratidão. A Bíblia traz vários textos sobre gratidão. Poderíamos aqui relatar alguns, mas esse aqui, indubitavelmente, é o mais emblemático, é o mais profundo. Poucas vezes eu pude me deparar com um texto que gritasse de maneira tão contundente a natureza ingrata do ser humano. Jesus realmente era profundo naquilo que ele ensinava. Uma das características mais marcantes do Senhor Jesus é que ele era realmente um destruidor de paradigmas. Jesus era desses pregadores que absolutamente não está comprometido com o desejo prévio do ouvinte. Você ser um pregador, um anunciador, um palestrante aplaudido é muito difícil, não. Inclusive hoje, isso virou ciência. Hoje, praticamente, você consegue aprender nas bancadas universitárias, ou não necessariamente nisso, um belo curso online, bem ministrado, com muita dedicação da sua parte e concentração. Você aprende técnicas interessantíssimas para que você manipule qualquer público e consiga arrancar das pessoas qualquer reação. E tem muita gente habilidosa nessa arte. A arte de falar que as pessoas gostam de ouvir. Agora, uma coisa eu declaro aqui, sem medo algum: Jesus definitivamente não é um exemplo disso. Eis no Senhor Jesus, claro, estridente exemplo de um pregador que não estava nem um pouco preocupado com as expectativas de quem ele ouvia. Realmente, os ensinos do Senhor Jesus eram penetrantes e eram dilacerantes, como uma lâmina que perfura o ventre da sua vítima. Jesus conta uma história aqui de um peso aterrador. Eu acho interessante que Jesus, ele menciona aspectos nas suas parábolas. Ele fez isso na parábola do bom samaritano, por exemplo, onde ele aborda questões dificílimas de aceitação da parte do que ele ouve. Esse leproso que retorna para agradecer, por exemplo, era um samaritano. Mais uma vez o samaritano aparece nas narrativas do Senhor Jesus, além daquela nobre parábola. O único que teve capacidade de agradecer ao Senhor era um samaritano. Mas improvável, irmãos. Aquele que seguramente não iria aparecer nos prognósticos,
nas previsões. Ninguém antecipadamente imaginaria que 10 pessoas seriam leprosas e absurdamente, esmagadoramente, 9 não estavam nem aí para dizer muito obrigado. E apenas um o faria. E esse que o faria seria o mais improvável de todos, o samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Essa história começou muito tempo, lá atrás. Após a morte de Salomão, a divisão do reino gerou uma contenda tremenda entre o povo de Israel. Tão grande que esse povo se dividiu em 2 reinos. O povo de Israel, o reino de Israel e o reino de Judá. Esse reino de Israel ficou com capital Samaria. Esse reino de Judá ficou com capital Jerusalém. E esses 2 povos, que eram irmãos, começaram a se odiar. Os samaritanos disseram: aqui é que está a presença do Senhor. Aqui é que está a verdadeira aliança de Abraão. Os judeus não. Aqui é que está, porque aqui é que está a descendência de Davi, de onde virá o Messias. Vocês são hereges. E assim se estabeleceu uma cultura de intrigas, de confrontos, que estabeleceu um ódio cultural. Isso não foi vencido pelas coisas do tempo. Ali naquela região do Oriente Médio, até os dias atuais, há grande conflito, são descendentes dessas 2 gerações que provêm de um mesmo tronco, mas que passaram a se odiar em algum momento. E Jesus despedaça esse preconceito. Jesus mexe nessa ferida, sem dó e nem piedade. Ele diz: o que voltou para agradecer era um samaritano. Esse que vocês odeiam. Esse para quem vocês não dão absolutamente nada. Esse que para vocês, de crente não tem nada, de cristão não tem coisa alguma, nem vestígio, nem sombra, nem máscara para enganar, desprezível, rejeitado por Deus, hipócrita, herege, tudo que não presta, foi o que voltou para dizer muito obrigado. A ingratidão, irmãos, é uma prática devastadora. Você já foi vítima de ingratidão? Você já sentiu na alma o que significa você perceber e testemunhar da parte de alguém para quem você deu o seu melhor, absolutamente, além de não haver nenhum tipo de reconhecimento, ainda haver até mesmo uma atitude contrária em relação a você? A Bíblia conta um episódio que é muito comovente, envolve o rei Davi. A Bíblia diz que Davi foi ameaçado pelo seu próprio filho, chamado Absalão. E é muito claro no texto bíblico a predileção que Davi tinha por esse filho. É muito claro. Porque existem outros episódios na Bíblia que mostram situações dramáticas envolvendo a família de Davi, os filhos de Davi. Mas nós não percebemos um envolvimento emocional tão grande quanto o que aconteceu com Absalão. A gente chega a ponto de derramar lágrimas nessa história. Absalão lidera um movimento para destronar o seu próprio pai. Absalão convence boa parte dos súditos do rei de que era chegado o momento do rei ser destronado, e não apenas isso, mas morto. Absalão queria matar o próprio pai. E todos os insatisfeitos, todos aqueles que tinham algum tipo de mágoa, de raiva, de ódio do rei Davi, se juntaram a Absalão. E um verdadeiro exército se formou, convicto de que era hora de invadir o palácio, matar o rei, que era o pai de Absalão. Mas, irmãos, Davi, desde a sua meninice, nos é representado pela Bíblia como um homem forte, como um homem altamente destemido. Davi não teve medo daquele gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. Quando os soldados mais adestrados para o campo de batalha não tiveram coragem. Sabe, a nossa tradução bíblica, ela é muito florida, ela é muito generosa. Mas você sabe o que literalmente Golias falou naquele dia? Não tem homem aqui em Israel para guerrear. Ele disse isso. E foi isso que gerou revolta no coração de Davi. Ele disse: quem é esse incircunciso para que ele se levante contra o exército de Deus vivo? Eu irei contra ele.
tinha capacidade física nem de suportar uma armadura sobre o seu corpo. Mas nem assim teve medo daquele gigante. Foi para cima dele e o derrotou. Pois esse grande guerreiro, chamado Davi, que a Bíblia diz que era aclamado pelo povo quando retornava das suas campanhas militares, e por causa disso gerou tamanha inveja no coração do rei de então, que era Saul. Aqui é um homem fragilizado, despedaçado, contemplando o seu próprio filho se levantando contra ele e querendo intentar contra a sua vida. Irmãos, e é muito claro no texto bíblico quando Davi diz: não matem o rapaz. O pedido de Davi foi: por favor, não matem meu filho. O filho que queria matar, o filho que o odiava, o filho que se voltou contra ele. Mas o pedido de um pai: não matem meu filho. Como é doído, irmãos, a gente lê a reação de Davi quando chega a notícia de que Absalão era morto. A tragédia da ingratidão de Lacera. Nós que somos homens sentimos isso de maneira dilacerante. O que pensar do Deus Todo-Poderoso? Em algum momento na vida, nós já paramos para pensar que nós estamos entre esses 9 leprosos que não voltaram. Pelo amor de Deus, pastor, vira essa boca para lá. Eu nunca fui leproso na minha vida. Será? A lepra é um símbolo bíblico, é uma metáfora fortíssima para uma situação espiritual da qual muitos de nós se encontram. Talvez você não esteja com aquela doença conhecida como hanseníase, que é capaz de você espetar a ponta de uma faca no sujeito e ele não sente nada. Insensibilidade completa, principal sintomática. Não, nunca tive isso. Mas talvez a sua alma esteja empesteada de lepra. Lepra. Se a principal característica dessa doença é a insensibilidade, é a incapacidade de você conseguir perceber que algo lhe perfura, que algo lhe toca, muitos de nós estão assim na alma. Não sente mais nada, frieza completa, indiferença absoluta. O mundo de hoje é um mundo composto predominantemente por ateus. Só que são ateus religiosos. Que coisa impressionante isso. Parece uma contradição. Hoje nós temos muitas pessoas que cantam dentro de igrejas, que pregam atrás de cultos, que carregam Bíblias, que profanam o nome do Senhor Jesus através do que na realidade é um coração ateu. Pessoas que com a boca bendizem o nome do Senhor, mas com sua própria vida vivem como se Deus não existisse. Vivem como se a justiça do Senhor um dia não viesse a recair sobre o gênero humano. O que pensar, irmãos, dessa geração que de maneira tão aberta cultua o inimigo das nossas almas? Essa geração que tenta desconstruir todos os alicerces do Evangelho, todos os bons valores, toda a herança que a palavra de Deus ao longo de séculos tem trazido, gerando evolução no seio da humanidade. Tudo isso hoje está sendo jogado por terra, questionado, desprezado, ridicularizado. O que dizer do sentimento no coração de Deus para com a criatura que Ele fez com tanto amor? E a Bíblia diz que ao fim da criação, Deus viu que tudo era bom. O coração do Senhor se alegrou quando Ele viu aquilo que Ele havia criado. Deus ficou feliz quando fez o homem. O que imaginar daquilo que o homem se tornou? Daquilo que eu me tornei? Daquilo que você se tornou? Nós somos aqueles 9 leprosos. Não apenas porque temos essa lepra da insensibilidade, essa incapacidade, irmãos, de perceber quando nós estamos na contramão da vontade de Deus e ainda assim conseguimos levar uma vida absolutamente natural. Sabe, tem gente que não dorme quando o seu time do coração perde um jogo. Tem gente que não dorme quando recebe um fora da pessoa amada, mas dorme que é uma maravilha, um pecado diante de Deus. Tem gente que
perde a fome, o apetite, vai embora, vai nas asas do vento, quando os seus interesses não são contemplados. Quando alguma coisa que lhe toca não sai tal qual houvera planejado. Mas não tem nenhum tipo de comprometimento com o seu paladar. Talvez fique até logrado quando está apenas agigantando o seu currículo, a sua ficha corrida de práticas abomináveis, detestáveis e reprovadas pelas Escrituras sagradas. Dormimos bem, comemos muito, sabendo que estamos indo na contramão da vontade de Deus. Estamos leprosos. Não sentimos mais nada. Essa palavra está descrita como uma espada e que tem dois gumes, porque ela corta tanto de um lado como de outro, não nos corta mais. Na verdade, ela está rasgando a gente. O sangue está escorrendo, mas a gente não está sentindo nada. Absolutamente nada. Porque a lepra não deixa. Ela não permite. Sabe, irmãos, essa palavra é uma pancada. É uma pancada que esbofeteia nosso rosto mentiroso. Daqui a pouquinho, esse culto termina, a gente vai para casa, e daí, eu nem lembro mais do que eu estou. Isso aí é pesquisa comprovada. Mais de 85% das pessoas que frequentam igrejas e cultos cristãos, quando são perguntadas, não é uma semana depois, não, é 5 minutos depois do culto, qual foi o tema da mensagem, ela não lembra mais. Não lembro mais. Mas a gente lembra da mágoa que alguém causou para a gente há 150 anos. A gente não esquece disso. A gente lembra da cara feia, a gente lembra do pisão do carro, a gente lembra daquela pessoa que nos envergonhou, que fez o que a gente não gostou, que disse o que mexeu com a gente, mexeu com o nosso primo, mexeu com o nosso ego. O tempo vai passar, o cabelo branco vai chegar, a cara linda vai murchar, mas a gente não vai esquecer. Isso a gente não esquece. A palavra de Deus é efêmera, é passageira. É passageira. E foi o que você aprendeu semana passada? Qual foi o texto devocional que você estudou da palavra de Deus hoje? Repita. A gente não sabe. A gente sabe a escalação da seleção brasileira todinha. A gente sabe o nome de todos os artistas da novela das 8. Mas a gente não sabe o texto bíblico memorizado. Estamos leprosos. Completamente leprosos. E a gente acha que está tudo bem. Porque estamos na igreja. Qualquer coisa, eu dou um pulo na igreja para dar uma lavada. Volto bonitinho. Cheguei igual um porco na igreja. Vou sair bonitinho, cheiroso. A igreja vai passar talquinho em mim. E eu vou para casa cheiroso. Medo engano, irmãos. A lepra nos engana. A gente pensa que a dor não está sendo sentida. A gente pensa que o mal não está estabelecido. A gente pensa que a chaga não está aberta. Até o dia em que esse processo é irreversível, porque após a morte não existe mais nenhuma possibilidade de nós solucionarmos o problema mais grave que o ser humano tem, que é o problema do pecado. Diante disso, meus amados irmãos, aqueles leprosos não são uma construção metafórica do Senhor Jesus, que diz respeito a um contexto cultural distante da minha vida, coisa de 2.000 anos atrás. Não. Aqueles leprosos sou eu. Sou eu. O bom da história, irmãos queridos, é que não é uma história de morte causada pela doença. A lepra não matou. Mas ela não matou pelo mérito do leproso. Ela não matou pela bondade do bom médico que eu estou. Eu estou leproso, mas Jesus quer me curar. E sabe que coisa interessante? Vejam como esse texto diz, irmãos. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Jesus apenas disse o seguinte para eles: vão e apresentem-se ao sacerdote. Não há nenhum tipo aqui de mirabolância, de contorcionismo. Jesus não faz nenhum tipo de exigência extraordinária para aqueles homens.
vão e apresentem-se ao sacerdote. Pela tradição judaica, o leproso só era considerado curado se ele fosse até o sacerdote. E o sacerdote dava o diagnóstico. Não era o médico que dava o diagnóstico, não. Era o sacerdote. Porque para o judeu, lepra era sinônimo de maldição. Lepra não era encarado como doença, era encarado como maldição. Então, somente a autoridade religiosa estava apta para afirmar que aquela pessoa estava curada. E é muito interessante que Jesus respalda isso e diz: vão até o sacerdote e apresentem-se lá. A declaração do Senhor Jesus, poderosa e verdadeira, foi suficiente. Munidos da obediência à palavra do Senhor, porque o texto também mostra uma atitude virtuosa desses leprosos. Eles foram, eles atenderam a ordem dada pelo Senhor. E no que foram, já estavam completamente curados. Pelo que eu compreendi aqui, eu acho que eu compreendi, eles nem chegaram exatamente a ir até o sacerdote. Antes disso, já estavam curados, completamente curados. Mas sabe, irmãos, a palavra diz que só um deles deu meia volta e foi agradecer ao Senhor. Só um deles. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas bênçãos Deus já derramou sobre a tua vida? A gente canta, né? Quantas bênçãos conta, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Você vai ficar surpreso se você resolver contar uma a uma o quanto Deus já fez. Mas quantas vezes nós fizemos esse exercício de quantificar as bênçãos que o Senhor já fez por nós? Sabe, irmãos, Deus vem salvando a gente dia após dia. Deus vem curando a gente nessa alegria todos os dias. Deus vem livrando a gente do mal todos os dias. E a gente todos os dias está caindo. A gente todos os dias está recaindo. A gente todos os dias está murmurando. A gente todos os dias está encontrando alguma imperfeição nessa vida, que é presente dele, que é dom dele. A gente está se queixando daquilo que tem, quando isso é bênção dele. A gente não consegue achar contentamento, satisfação na vida que a gente tem, na realidade que diz respeito, na qual nós estamos inseridos. E a gente não percebe que isso é bênção dele. E que há multidões que estão numa condição infinitamente inferior à nossa, vivenciando o sofrimento. Vimos aqui no pronunciamento que tivemos a respeito do domingo da igreja sofredora. Meus irmãos, com que coragem nós temos de reclamar da nossa vida? Não é possível que eu ainda consiga escutar pessoas me procurando dizendo: pastor, eu estou sendo perseguido. Perseguidos são essas pessoas, meus irmãos. Pastor, estão me maltratando. Você já teve com uma arma apontada na sua cabeça e alguém dizendo: ou nega Jesus ou morre? Isso é perseguição. Isso é você estar sendo submetido à tortura real. Somos intocáveis. Somos essa geração gelatinosa que não consegue ouvir mais nada que lhe contrarie, que não consegue mais conviver com a perda, que não consegue ouvir o não. Homens e mulheres são forjados mais no não do que no sim. Diga sim para uma pessoa recorrentemente e você vai acabar com o caráter dela. Pegue essas criancinhas pelas quais falamos há pouco e vai dizendo sim para ela todo dia, para você ver o monstro que você vai criar. Deus forma homens e mulheres dignos por Ele, pela sua justiça, de adentrar no céu de glória, mais pela dor do que pela felicidade, mais pela perda do que pelo ganho. Porque nós, meus irmãos, não temos a capacidade, pelo nosso caráter decaído, de administrar o bem, a fartura, a prosperidade. A gente só lembra de Deus no leito da doença. A gente só lembra de Deus quando falta o pão. A gente só lembra de Deus quando a dor está nos torturando. Esse é o ser humano, um leproso.
E o Senhor Jesus, ainda assim, amorosamente decidiu nos curar, porque Ele nos ama. Precisamos, meus irmãos, de tudo que precisa fazer parte das nossas orações. Precisamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Não sonhe em subir, peça para descer. Não sonhe em ser grande, peça para Deus fazer de você minúsculo todos os dias. Porque Ele disse: aquele que for menor entre vós, esse será o maior diante do meu Pai. Ele disse que alguns iam ser exaltados, mas Ele falou que esses são justamente os que deveriam ser abatidos. Jesus chamou de sábios aquilo que as pessoas do mundo chamam de loucos. A contradição do Evangelho é o segredo para a verdadeira cura. Você não quer ferir o coração do seu Deus? Seja grato. Seja grato por esse lindo rosto que você tem. Seja grato pelo pão de cada dia. Seja grato pela veste que cobre o seu corpo. Seja grato porque com as suas pernas você chegou aqui. Seja grato porque você está conseguindo ouvir palavras sendo balbuciadas por um pregador igual a você, mas você está conseguindo entender. Seja grato, porque por trás de tudo isso, o que está acontecendo aqui é um momento de cura espiritual, interior, promovida pelo Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. Não seja como os 9, que está há tanto tempo recebendo bênção sobre bênção, vitória sobre vitória. Eu conheço pessoas que disseram para mim: pastor, por favor, ora por mim. Lá em casa não tem nada. Eu tenho uma família para manter, mas eu não tenho nenhum trabalho sequer. E essa pessoa estava aqui com o joelho curvado. Essa pessoa caminhava comigo pelos trabalhos do Senhor. E a gente se comove com isso, porque a gente sente, irmãos. Olha, eu não queria ser pastor, não. O pastor sofre mais. Tudo isso mexe comigo, tudo isso me comove, tudo isso tira-me isso. A minha esposa todos os dias fala para mim: você tem que aprender a manter uma certa distância dessas emoções. Eu não consigo isso. Eu sou de uma intensidade devastadora. Aí a gente ora, e a gente pede: Senhor, por favor, abençoe essa vida, Pai. Abre portas, Senhor, para esse pai de família, para essa mãe de família. Aí Deus faz isso, no dia seguinte a pessoa não põe mais os pés. Deus abençoa a pessoa e ela vira um desses 9 leprosos aqui. Ela não volta para dizer obrigado, Senhor. Eu já estava na tua casa no tempo da escassez. Agora o Senhor está colocando fartura na minha mesa. Agora mesmo que eu vou sair da tua presença. Se eu estava 7 vezes, agora eu vou dar 14. Senhor, se algum dia eu entreguei algo de mim para ti, agora eu vou dar dobrado. Porque eu sou como Zaqueu. Eu passei a vida toda como um criminoso religioso. Mas agora, meu Pai, eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz de errado, como demonstração de gratidão, porque o Senhor visitou a minha casa, o Senhor entrou na minha vida e nunca mais eu serei o mesmo. Aí você pode ser até samaritano. Interessa. Tem tanta coisa feia sobre a minha vida, falam tanta coisa de mim, não interessa. Os 9 podem estar com o corpo curado, mas eles perderam a melhor bênção, porque só aquele que voltou conseguiu. Ficou com Jesus, ficou perto de Jesus. Aleluia. Os outros encontraram, irmãos, a bênção do corpo, mas perderam a bênção da alma. E aí ressoa o que o Senhor Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cura a nossa vida hoje.
só o que nos resta, Senhor. Essa noite queremos assumir o cimento do